E aí, tudo bem? Que é o Igor Pinheiro do Novo Civil e estamos aqui com o Alex Amarante para falar um pouquinho de como é que o projetista, o engenheiro, o arquiteto poderá cobrar os seus projetos. Tem uma confusão muito grande, muita gente sempre pergunta, então vamos descobrir aqui como é que faz isso da melhor forma. E se você gostou dessa ideia, já deixa o seu gostei, porque é o seu gostei que faz o alcance desse vídeo ficar cada vez maior e melhorar aí o mercado da construção civil com base na educação e inovação. Então deixa o seu gostei e roda a vinheta. Bora lá. Então, Alex, isso é um assunto muito decorrente aqui no Novo Civil, sempre estão perguntando, e eu comecei a fazer o seguinte: vou pegar as grandes dúvidas frequentes, gravar um vídeo em cima dela, quando alguém perguntar, só manda o vídeo. Verdade. Então, bora debater os principais pontos aqui. Mas antes de entender como cobrar, eu achei muito importante entender como não cobrar, porque o como não cobrar gera muito prejuízo. Eu enxergo muitas pessoas cobrando baseado em metro quadrado, principalmente projetos, serviço de modelagem em BIM, projeto estrutural, de projeto elétrico, hidráulico. Eu queria saber a tua visão em relação a isso. Aí é importante a gente entender, assim, eu vou dizer minha opinião, mas também vou dizer as restrições que existem na prática, tá certo? Bem, então vamos lá. Qual é o problema de estar cobrando em metro quadrado? É porque um metro quadrado, veja bem, se eu tiver um galpão vamos pegar um galpão pequeno, de 300 metros quadrados, ele tem a mesma área de uma residência de 300 metros quadrados. Mas o galpão, ele vai exigir, em termos de projeto, de representação gráfica do projeto, muito menos esforço do que a residência, nem se compara. Tem muito banheiro, a residência tem mais banheiros diferentes, tem mais ambientes, mais detalhes, tem acabamentos diferentes, tem muito maior quantidade de acabamento e por aí vai. Entendendo que o projeto não é só a representação gráfica, também envolve as especificações, memoriais, etc. Né? Então, metro quadrado é perigoso, tem que tomar cuidado. Por outro lado, existe uma restrição real que é assim, por exemplo, alguns clientes que você de repente está trabalhando ou vai trabalhar ou pensa em trabalhar, ele pode ser que ele tenha uma tabela de preço, tá certo? Então ele tem uma tabela de preço e com certeza, o 99% de chance, a tabela de preço dele está em metro quadrado, seja órgão público ou privado. Então, por exemplo, eu vou trabalhar para a Caixa Econômica, tem. Eu vou trabalhar para uma rede de shopping center grande, provavelmente tem. Eu vou trabalhar para uma rede de hotéis, nem tem. Então, tudo isso acaba limitando você um pouco, né? E dificulta. E aí, realmente, qual é o problema? O problema é você tentar se enquadrar e ver a melhor maneira de propor o seu valor, que é o que as pessoas fazem. Certo. Outra forma que eu enxergo muito também é cobrando e pensando no cliente, no seguinte aspecto. É um cliente grande, então eu posso abaixar o preço porque isso gera uma possibilidade para o meu portfólio, é uma obra importante na cidade, vai ficar um marco. Qual a tua visão em relação a cobrar esse pensamento? Aí vem o seguinte, aí é uma questão sua enquanto maturidade profissional e estágio de vida profissional, né? Então a primeira pergunta que eu faço, se você quiser deixar a resposta nos comentários do vídeo, é assim: você tem um plano profissional? Você tem um plano de carreira? Sim ou não? Você sabe onde quer chegar daqui a um ano? Sim ou não? Você sabe qual é a sua meta, o tipo de empresa, o tipo de trabalho, né? O tipo de engenharia, o tipo de projeto, o tipo, já que a gente também está falando aqui muito sobre BIM, né? Que tipo de trabalhos BIM lhe interessam, né? Você sabe isso, sim ou não? Então, se a resposta é não, ou se você tem muitos nãos para essas perguntas, eu diria que primeiro você tem que voltar um passo, né, nesse sentido, e começar a tentar montar um plano profissional para você, sabendo que todo plano é sujeito a mudanças, né? Eu costumo dizer o seguinte: enquanto está vivo, tem como mudar, então não tem problema. Plano profissional não quer dizer uma adivinhação. E aí, nesse ponto, por exemplo, pode ser que, dependendo do meu momento profissional, seja interessante até eu fazer um trabalho de graça para uma empresa que tenha nome, né? Não é qualquer uma. Tem que saber o que está fazendo. Mas tem que saber o que está fazendo. Não tá... e como fazer, né? Você não vai bater na porta da empresa: ô, tudo bom? Você quer que eu faça trabalho de graça para você? Que é este doido. Aí não contrata nem cobrando, nem de graça, não cobra nada mais. Então, até para isso você tem que ter estratégia. Até para isso tem que ter um plano, tá certo?
Assim como você pode estar, de repente, num momento da sua carreira que você está recusando o cliente. Não, esse eu faço, para esse eu faço, para esse eu não faço. Mesmo pagando um valor interessante. Mesmo o cliente chegando e pagando, não, eu pago o dobro. Digo, não, tudo bem, mas não tenho tempo, muito obrigado e tal. Você dispensa. Isso se fizer sentido no seu momento de carreira. Até porque você pode estar num ponto que está dizendo assim, não. Tem alguns trabalhos que eu faço cobrando e tem outros trabalhos que eu faço, sei lá, com a ONG, sei lá, para uma instituição, um instituto religioso, alguma coisa que o valha, que você faz de graça, dedica um percentualzinho do seu tempo como retribuição por tudo aquilo que você já cresceu e continua trabalhando com os outros e está escolhendo. Então, depende muito do seu momento profissional, entendeu? E mais, depende muito como é o seu plano, porque veja bem, tem uma frase que eu gosto muito, que não é minha, né? Mas é de um grande papa da qualidade que eu acho que se aplica a isso que nós estamos falando, que ele diz o seguinte: não tem nada pior do que fazer muito bem feito o que não deveria ter sido feito. Entendeu? Então assim, putz, eu estou indo agora fazendo super trabalho e tal, mas não é sabendo, um super trabalho e tal. Pô, mas tudo bem, mas esse trabalho tá na linha do que tu quer evoluir profissionalmente, de repente tu tá fazendo um super trabalho que tem nada a ver. Tem que entender, tudo que você for fazer na sua vida, você tem que pensar no porquê você está fazendo aquilo. Exatamente. Porque tem gente que vai pegando várias oportunidades e fazendo vários cursos e pós-graduações. Exatamente. Só que não tem sentido nenhum. Não tem sentido, porque ele não tem um plano de carreira. Então começa a pintar, porque de repente, pessoal, é importante você entender assim, um curso grátis pode ser muito caro para você. Talvez fosse muito melhor você fazer um grande esforço e pagar um outro curso, porque ele está alinhado e vai trazer resultado realmente para aquilo que você quer na sua carreira. E o de graça não vai trazer nada. Então foi muito caro esse curso de graça, porque você perdeu seu tempo. Então, entendendo o mercado, entendendo o que você quer, você pode até dar descontos ou fazer de graça em relação ao cliente. Exatamente. Então, Alex, qual a forma que você utiliza para cobrar, que você recomenda? Não só um serviço de modelagem BIM, porque muitos alunos aqui do Novo Civil já estão começando a ter esse serviço e vender mesmo o seu projeto relacionado à construção virtual 3D em BIM, muitos em relação a planejamento de obras, orçamentação de obras, a estruturas. Tem alguma forma que todos esses tipos de projetos possam ser enquadrados em um modelo de cobrança? Tem assim, vamos chamar a precificação, né? Então é importante quando você for montar esse preço, primeiro a gente tem que entender o seguinte: o custo é algo que eu devo considerar, mas sim, eu não defino um preço só por causa do custo. Então, quer dizer isso que, voltando àquela história do metro quadrado, né? Como eu falei, eu de repente tenho um metro quadrado de galpão, ou tenho um metro quadrado de uma residência, de um escritório, de uma farmácia, alguém quer que seja. Então, eu tenho que realmente tentar analisar quanto custa para mim, para minha equipe, para meus parceiros, etc., aquele esforço e aquele trabalho. E aí o trabalho, às vezes, aliás, muitas vezes, ele também tem a ver com o perfil do cliente. Então você tem que tomar cuidado e estar preparado, principalmente se for um cliente novo que você não conhece, você não sabe, digamos assim, ainda algumas características dele. Se é um cliente que muda muito de ideia, se é um cliente que passa as informações incompletas, se é um cliente que as coisas são tudo só, se é um cliente que de última hora fica querendo que você faça mudança ou que você esteja com ele em alguma coisa, um cliente que paga em dia. Então eu sempre recomendo, assim como, olha só, quando o cliente foi te contratar, muito provavelmente ele sondou, entendeu? Pegou referências para te conhecer, provavelmente, né? Então eu recomendo que você faça o mesmo com o seu cliente. Procure pegar referências do mercado sobre o perfil do seu cliente, porque isso interfere. Por exemplo, um cliente, eu vou chamar assim, um cliente que fica mudando um pouco as coisas, que passa as informações o mais completo possível, né? Que não fica pedindo reuniões não sei o que de última hora, um cliente que lhe deixa trabalhar bem, ele é um cliente que exige muito menos esforço do que o contrário. Então isso deveria impactar no preço, para você. Lembra que eu falei? Não, tem profissional que chega a um ponto que diz assim: não, aqui eu estou pagando o dobro. Não é porque ele diz assim: não, mas a chateação que tu me causa é o triplo. Entendeu? Então eu não quero esse cara. Eu prefiro ficar com o que paga metade e é um quarto de chateação. Então existem outras
situações. Inclusive porque o que eu estou chamando de situação, ou de chateação, impacta no tempo necessário. Então isso quer dizer que eu vou perder, entre aspas, eu vou investir muito menos tempo com ele, eu vou ter tempo para outras coisas. Sim. Se eu for pegar esse outro, eu vou ter que investir muito mais tempo com ele e vou ter menos tempo para outras coisas. Então tem que saber ponderar isso. E você que está começando, você está trabalhando com isso, é importante que você tenha esse cuidado, né? Porque senão o que acontece? No final das contas, parece que aquele dinheiro que você recebeu não valeu no sentido que ele não rentabilizou. Porque acaba lhe ocupando tanto, né? E lhe impedindo tanto de fazer outras coisas, que no final aquilo que você recebeu pode individualmente ser muito, mas no todo não pagou suas contas, não pagou a conta do escritório, não pagou a conta da equipe, ou mesmo que pagou, ainda tem outro problema, ainda tem um detalhe. Vamos cuidar com aquele cliente que nunca nada tá bom. Sim. Se trabalhar para um cliente que nunca nada tá bom, eu sugiro trabalhar só uma vez por engano. Trabalhei porque eu não sabia. Depois não trabalha mais. Cai fora porque é roubado. E quando e tem outra opção, né, que o pessoal diz muito. Quando você não quiser pegar o cliente, coloca o preço lá em cima. Pois é, mas às vezes isso falha, viu? Já aconteceu comigo. Às vezes o cara chega e pega. Então assim, realmente eu faço. Ficou triste, Alex? Cara, eu fico na dúvida. Eu fico na dúvida e fico rezando para não ser tão ruim quanto, entendeu? Para não ser tão ruim quanto eu estava esperando. Mas infelizmente. E ruim que ele pegou. E aí vamos tentar administrar o melhor possível para ter o mínimo e evitar outras rodadas. Problemas que acontecem. Mas paciência. É por aí. Mas acontece. Assim, essa é uma estratégia muito comum, mas de vez em quando ela dá errado. Sim. Dá errado nesse sentido, o cara pega, entendeu? E como precificar? E como chegar nesse valor? Aí, boa pergunta. Aí é o seguinte, ó, a precificação, ela depende do mercado. Tudo que eu falei antes é para você pensar se vale a pena ou não vale a pena entrar nessa opção de negócio, nessa oportunidade de negócio. Mas a precificação, ela vale do mercado. Então, por exemplo, imagine que, sei lá, que o mercado aí está cobrando, vamos dar um exemplo, 20 mil reais para você fazer um planejamento de uma determinada edificação. Você vai fazer você vai fazer cronograma, vai fazer um plano de médio e curto prazo, você vai fazer um planejamento de suprimentos, você vai analisar os índices de composição para encaixar metas de produção, né? E aí você vai entregar esse trabalho, né? Se 20 mil reais é a faixa de mercado, tem que ter um motivo muito bom para você cobrar mais do que isso, e tem quem cobre. Porque, veja, o que é que caracteriza a média? A média é caracterizada pelo fato de ter coisas maiores e coisas menores, né? Sim. Então, assim, se a média de mercado é 20, tem quem cobra 30. Então, se você tem uma justificativa para os seus 30, eu recomendo que você cobre os 30. Não, cara, aqui é porque o meu faz isso, né? Atende isso, resolve esses problemas. É importante não só cobrar, mas entregar. Na cobrança. Porque às vezes muita gente cobra e fala, poxa, o cara fuxou com fulano, ele cobra bem menos, mas ele não tem determinados diferenciais. Você apresentou isso para o cliente? Pois é, exatamente. Não apresentei, mas era óbvio. Não é óbvio. É para você. É para a pessoa. Agora você tem que deixar isso óbvio para o cliente. Inclusive porque assim, aí uma dica importante aqui para você. Toda vida que você for apresentar o seu trabalho, o seu serviço e principalmente a sua proposta, procure descrever de alguma forma qual é o problema do cliente que você está resolvendo. Entendeu? Então, deixe claro, né, aquela história. Não, mas, poxa, mas o meu aqui eu entrego um planejamento 4D, eu botei isso na proposta. Assim, isso significa o que pro cara? Isso resolve o que pro cara? Na realidade dele. Porque, veja bem, se você está dizendo isso para um cara que é um diretor técnico de uma construtora, isso é uma coisa. Você está dizendo isso para um cara que é um diretor de ampliação de uma rede de varejo, é outra coisa. Entendeu? Então você tem que saber deixar claro para um e para o outro. A responsabilidade da comunicação é sua, que está falando, não é dele que está ouvindo, não. E Alex, a forma de precificar em quesito de horas trabalhadas também vale? Existe a forma de precificar, como você disse agora, de olhar o mercado. Se você tem uma média, se você faz melhor, você aumenta o preço. Se você acha que está no início, não tem tanta experiência, você abaixa um pouco o preço. Se você acha que está lá na média zona. E você calcular as horas que você gasta para fazer determinado trabalho. Exemplo, um determinado profissional, ele sabe fazer a modelagem BIM para tirar as incompatibilizações entre os projetos, e uma consultora chega nele e quer o serviço dele de construção virtual 3D. Como é que ele pode fazer essa cobrança
Pensando nas horas, como é que funciona? Funciona esse modelo de precificação também? Assim, eu não recomendo precificar baseado em metro quadrado, nem mesmo baseado em horas. O que eu recomendo em termos das horas, do esforço, é você fazer uma estimativa do seu custo, para poder comparar com a situação de preço, entendeu? Entendi. Não que o preço veio do custo, eu só estou comparando assim, rapaz, o custo ficou um pouco mais alto. Aí pergunta esse cliente é estratégico? Entendi. Vale a pena engolir essa diferença por causa desse cliente? Sim ou não? Não, então corta, não vai. Não vale, então tudo bem, vamos, entendeu? Então é por isso. Entendi. Agora tem uma coisa importante na cobrança que você falou, que é assim, você deve tentar definir entregas, né, pontos de entregas para o seu cliente, tá certo? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu vou fazer um comentário de como eu faço, não que eu esteja recomendando que todo mundo faça, eu estou só dando um exemplo. Por exemplo, quando eu pego um caso como esse que você falou, que eu vou fazer uma modelagem que tem compatibilidade em BIM, o que é que não está compatível, o que é que não está compatível, eu sempre quebro essa proposta, essa apresentação, essa oferta para o cliente em 2 momentos. Por quê? Porque a análise de compatibilização em BIM, ela demora um pouco, né? Você vai ter que receber os projetos, aí você vai modelar, você vai fazer a construção virtual, vai fazer a primeira análise, aí detecta um bocado de problema, passa para o cliente para passar para os projetistas, já tem que esperar a resposta dos projetistas, você não pode mudar o projeto dele. Sim. Então você espera a resposta do projetista para depois mudar de novo. Você pode receber o dinheiro só no final. Nem pode receber o dinheiro só no final, e veja como demora para realmente o cliente ter o produto final. Então, como é que eu particularmente normalmente faço? Quando o tema é esse, e aí eu estou dando como exemplo, se analisar em outros serviços e no seu caso, eu sempre ofereço para o cliente uma primeira análise, que é um relatório, que eu vou chamar aqui de relatório 2D. Certo. Ou seja, eu não vou esperar modelar para descobrir determinados problemas que eu não preciso. Porque eu tenho experiência suficiente, eu tenho um método de trabalho suficiente para pegar já vários problemas numa análise, digamos, sem BIM. Com isso, eu já entrego para o cliente um pacote de solução, com várias coisas levantadas, para que sejam resolvidas e para que os projetistas se posicionem. Enquanto isso, a gente vai ganhando tempo na parte de BIM. Ou seja, antes de eu entregar o primeiro relatório BIM, eu já vou entregar com coisas resolvidas. Já acelera o processo, inclusive encurta a entrega do relatório final, entendeu? Então, isso pode ser um diferencial na hora, inclusive, que você está concorrendo com outros, né? E em relação, muita pergunta que o pessoal chega também, a gente vai cobrar o valor da sua hora. Aí ele pergunta assim, rapaz, mas eu não sei o valor da minha hora. Ah, mas seu custo, mas é uma coisa muito relativa. Tem gente que tem um custo de R$1.000 por mês, tem gente que tem um custo de R$15.000 por mês. Então é importante essa conversa para quem está assistindo, o engenheiro, o arquiteto que está assistindo, ele saiba que é um conjunto de fatores a precificação. Não pode simplesmente se basear em horas, se basear em metro quadrado, se basear no mercado. É um conjunto de fatores que tem que ser analisados. Aí, cheguei ao final de tudo, cheguei no valor. Como é que eu vou saber se eu vou dar desconto ou não? É a mesma reanálise. Você, Alex, quando vai dar um valor, já recomenda que seja dado um pouco acima para ter a margem de choro? Ou já é o valor final? Como é que... É assim... Sempre que você for fazer um cálculo de preço, não tem como você não computar nesse cálculo de preço uma margem de desconto. Que aí volta a história da cultura, que é cultural. Culturalmente, todo mundo vai pedir desconto. Ou seja, o seu contratante está partindo do pressuposto que você já botou uma gordura para dar desconto. Então, bote. Entendi. Então, perfeito. Alex, obrigadão. Falou. E se você gostou desse vídeo, se entendeu sobre como precificar melhor esses projetos, deixa seu comentário porque a gente quer saber e também uma sugestão de próximo tema. Então eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.